Virtude, liberdade e independência. Este é o lema da Pensilvânia, o lugar que você vai conhecer neste vídeo de hoje. Vai saber muitas coisas sobre a história deste lugar, as curiosidades e principalmente como que é as crenças e as religiões deste lugar. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar desse vídeo, pode estar neste momento se iniciando mais um quadro, mais uma playlist aqui do canal, falando sobre lugares do mundo e as suas crenças e religiões. E também trazendo a história de alguns lugares curiosos que existem por aí. Então você já deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Que lugar que você gostaria de encontrar por aqui em algum vídeo? Que estaremos trazendo vários lugares que existem no mundo, contando várias características desses lugares, contando a história e principalmente dando uma ênfase maior no que diz respeito às crenças e às religiões que existem nesses lugares, contando um pouco mais sobre isso. E por que nós estamos falando hoje sobre a Pensilvânia? Ao estudar as diferentes religiões e as suas histórias, eu percebi que muitas das religiões que existem por aí, em sua história, em algum momento, elas passam pela Pensilvânia. Ou porque lá é um lugar onde elas nasceram, algumas religiões tiveram origem lá, outras religiões foram para lá e de lá se espalharam. Lá nesse lugar elas cresceram e se espalharam para o resto do mundo. Lá nesse lugar algumas religiões são muito fortes. Lá nesse lugar é a maior concentração da população de adeptos a determinadas religiões. E aí eu fiquei curiosa para saber o que existe nesse lugar. O que tem na Pensilvânia que não tem nos outros lugares para ser tão atrativo de religiões diferentes e para ser um lugar onde essas religiões ganham força para se espalhar para outros lugares? O que tem lá para ter a maior concentração de pessoas adeptas de determinadas religiões lá na Pensilvânia? Aí eu fiquei curiosa sobre isso e fui pesquisar. E o resultado dessa pesquisa estou trazendo agora aqui para compartilhar com você, para você também saber que lugar é esse, aonde que é, como que é, qual que é a história, o que tem de diferente lá que não tem nos outros lugares, por que existem tantas religiões lá, por que lá é o berço, é o palco para muitas religiões diferentes. O que acontece lá? Então, você vai saber de tudo isso nesse vídeo de hoje. Vai conhecer esse lugar através de muitas imagens que estarão passando durante este vídeo. E você vai perceber que é um lugar muito bonito, por sinal. E você já deixa nos comentários, então, que lugar do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo aqui no canal parecido com esse, contando várias curiosidades, histórias, crenças e religiões. Nos ajude a construir esta playlist que se inicia hoje. Então já se inscreve no canal, já compartilha com outras pessoas que gostam desses assuntos. Não esquece de deixar o seu comentário e me acompanhe neste vídeo até o final.
Então vamos conhecer este lugar que é palco de tantas religiões. O que será que tem lá? A Pensilvânia, ela é um dos 50 estados dos Estados Unidos e está localizado na região centro-atlântico do país. A sua área total, ela é em torno de 119.280 quilômetros quadrados e a sua população total em 2020 era em torno de 13 mil habitantes. O seu nome oficial significa Comunidade da Pensilvânia. Embora o maior município seja a Filadélfia, a sua capital é Harrisburg. A pronúncia não é das melhores não, mas dá para ir entendendo. A Pensilvânia, ela é um dos estados mais industrializados e urbanizados dos Estados Unidos. Tem sido um dos berços da Revolução Industrial no país, que se iniciou em metade do século XIX. A Pensilvânia é uma grande produtora de produtos alimentícios, industrializados e de produtos químicos e eletrônicos em geral. O estado é o único fornecedor de antracito dos Estados Unidos, que é um tipo de carvão de altíssima qualidade. Além disso, o estado é o maior produtor de carvão betuminoso no país. A Filadélfia, que é então a maior cidade do estado, é também um grande centro portuário, bancário, financeiro e industrial. A segunda maior cidade do estado é Pittsburgh, que é um polo educacional e da indústria de alta tecnologia. Ambos são grandes centros históricos e culturais americanos. A Pensilvânia, ela é famosa pela região de Pennsylvania Dutch, localizada no sul do estado. A região é famosa pela sua cultura, especialmente culinária e arquitetura, e pela sua grande população de origem alemã. O nome do estado vem de William Penn. O rei inglês Carlos II cedeu a região para Penn em 1681. A palavra Pensilvânia significa floresta de Penn, que era um Quaker, que é um tipo de religião. E este William Penn, ele estabeleceu em sua colônia a liberdade religiosa, permitindo a grupos religiosos perseguidos tais como os Quakers a instalarem-se na região. Por isso, às vezes o estado é apelidado de The Quaker State, porque a maioria de seus habitantes, nos primórdios da colonização europeia do estado, eram Quakers. O cognome do estado é The Keystone State. Então, aqui nesta parte da história do estado, nós já temos o grande motivo da Pensilvânia ser berço e palco para tantas religiões poderem se expressar livremente dentro do estado, devido a essa política de liberdade religiosa que existe. Isso quer dizer que qualquer pessoa de qualquer religião tem completa liberdade para expressar a sua religião dentro do estado sem aquele medo da perseguição religiosa, sem o preconceito religioso, sem aquela repressão religiosa. Então, lá é o lugar onde as pessoas de qualquer religião podem ter essa liberdade para expressar a sua religião, para viver a sua religião, e dessa maneira é
que eles acabam crescendo, né? Qualquer religião acaba crescendo bastante dentro do estado, ganhando força para assim se espalhar para o resto do mundo. Então, o grande motivo de encontrarmos a Pensilvânia na história de algumas religiões é por causa dessa política de liberdade religiosa que existe lá. E a Pensilvânia, ela também é um dos estados americanos mais ricos historicamente. Ela foi inicialmente colonizada por suecos e neerlandeses, tendo sido posteriormente excluídos da região pelos britânicos. A Pensilvânia foi uma das 13 colônias americanas que se rebelaram contra o domínio inglês na região da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América. Foi na Pensilvânia que a Declaração de Independência e a Constituição Americanas foram criadas pelos pais da independência. A Pensilvânia tornou-se o segundo estado americano após ter ratificado a Constituição Americana em 12 de dezembro de 1787, durante a Guerra Civil Americana. A Pensilvânia tornou-se palco da batalha mais sangrenta da Guerra Civil, que foi a Batalha de Gettysburg. E falando um pouco mais sobre a história que deu origem a este lugar, diz que nativos americanos, tais como os iroqueses e os algonquinos, eles viviam na região que atualmente constitui o estado da Pensilvânia, milhares de anos antes da chegada dos primeiros europeus. Em 1609, o explorador inglês Henry Hudson, em sua tentativa de encontrar um caminho rumo às Índias, desembarcou na Baía de Dalavare. Navegando em nome da coroa neerlandesa, Hudson reivindicou a área para os neerlandeses. Logo, os Países Baixos mandaram outras expedições com o intuito de explorar a região. Em 1643, exploradores suecos fundaram o primeiro assentamento em caráter permanente na região, próxima à atual Filadélfia. Este assentamento tornou-se a capital da colônia sueca de Nova Suécia. E aí, a partir daí, teve várias guerras, várias batalhas por disputa deste território. Era disputa entre a Holanda, a Suécia, a Inglaterra. Todos queriam ter posse deste lugar. E daí, lá em 1681, o rei Carlos II da Inglaterra, ele cedeu a região para William Penn, como pagamento de uma dívida que a coroa tinha com o pai de William. Penn, então, decidiu nomear a região de Silvânia. Em galês, isso significa florestas ou madeira. O rei Carlos II complementou esse nome com Penn. E aí ficou Pensilvânia. E então, este Penn foi o cara que garantiu a liberdade de expressão religiosa dentro de sua colônia. Graças a essa liberdade de expressão religiosa, muitos escoceses, irlandeses e alemães instalaram-se no estado. Então, essa política também acaba trazendo para este estado muitos habitantes, muitas pessoas de outros lugares do mundo que encontram lá aquela paz para poder
exercer a sua religião sem perseguição, sem preconceito, sem intolerância. E aí, de acordo com uma pesquisa, no que diz respeito às religiões, a porcentagem da população da Pensilvânia por afiliação religiosa fala que de toda a sua população, 73% corresponde à religião do cristianismo, 47% protestantes, 19% são evangélicos, 23% protestantes tradicionais, 5% é de igrejas afro-americanas, 24% é da Igreja Católica Romana, 5% é outras religiões, 21% não religiosos e 1% sem resposta. E entre outras religiões que também existem nesse estado, além dessas, né, do cristianismo, de várias vertentes evangélicas, da católica, que também tem bastante, existem também o mormonismo, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós já temos este vídeo aqui no canal para você assistir. É um vídeo completo que fala tudo sobre essa igreja dos Mormons. Assiste que você vai se surpreender com o conteúdo, porque é uma daquelas religiões, daquelas igrejas que tem algumas coisas estranhas que acontecem lá. Algumas crenças estranhas lá dentro. Então, assiste que você vai se surpreender. Então, este vídeo já está disponível aqui no canal. Então, você vai encontrar ele na playlist sobre as diferentes religiões e igrejas e suas crenças e história. Então, assiste depois que você assistir esse vídeo aqui para saber mais sobre como que é, quais são as crenças que existem dentro desta igreja. E também tem outras religiões lá na Pensilvânia, que é o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo. Sobre esses três, nós também temos vídeo aqui no canal, na playlist, sobre a reencarnação nas diferentes religiões. Que até agora eu trouxe apenas o que é essas religiões, que são as mais tradicionais que existem, como que elas veem a morte, como que elas explicam a reencarnação, as qual que acreditam, as qual que não acreditam, e no que essas que não acreditam na reencarnação acreditam. Então, nós temos uma playlist falando sobre como que cada religião dessas explica esse período pós-morte. E o que elas pensam sobre a reencarnação. Logo, vai ter vídeo falando mais sobre essas religiões, contando mais a história delas, de acordo com os lugares que eu vou trazendo por aqui também e que você vai pedir aqui nos comentários, se você quer um vídeo específico falando tudo sobre determinada religião. Qual religião? Então, o seu comentário ele é muito importante para a gente saber, né, quais serão os próximos vídeos que traremos por aqui para falar mais sobre lugares e sobre religiões. E ainda lá na Pensilvânia tem muita concentração das testemunhas de Jeová, que foi na Pensilvânia onde se originou, onde foi criado, onde começou esse movimento, essa religião das testemunhas de Jeová. Lá então, nesse lugar, foi criado as testemunhas de Jeová e de lá elas se espalharam para o resto do mundo. É um dos exemplos, né, de religiões que nasceram lá, cresceram, se fortaleceram e se espalharam para o resto do mundo. E também tem lá a cientologia. Claro, a cientologia ela nasceu no estado vizinho de Nova Jersey. E olha só que nós temos aqui no canal também um vídeo
completo, falando tudo sobre a cientologia, que alguns chamam de religião, alguns chamam de seita. E assiste, porque você vai se surpreender com o conteúdo. É um dos negócios mais estranhos, mais absurdos que você vai conhecer na tua vida, se você assistir o conteúdo deste vídeo aqui. E assim você vai saber por que a cientologia ela é considerada a perigosa seita da ganância e do poder. Assiste, você vai se surpreender com esse conteúdo. É com certeza uma das igrejas, crenças mais estranhas, mais diferentes que existem no mundo. Então estas são apenas algumas das religiões que são predominantes lá na Pensilvânia. Historicamente, os Quakers, que também é uma outra crença religiosa e que também tem lá, eles instalaram uma política de tolerância religiosa, né, através do Penn, que ele era Quaker. Então, ele que instalou essa política de tolerância religiosa, atraindo assim várias religiões e vários habitantes, várias populações do mundo todo para a Pensilvânia. E essa política também beneficiou outros grupos religiosos que já haviam na região, tais como luteranos da Nova Suécia, e que também atraiu grupos religiosos europeus, como os Amish e os Menonitas. Aliás, os Amish hoje a maior concentração de Amish do mundo está na Pensilvânia. E olha só que temos aqui no canal também um vídeo falando tudo sobre Amish e Menonitas, o povo isolado do mundo. Assiste para saber como que eles são, onde vivem, como vivem, que é de uma maneira completamente diferente. É uma das culturas mais diferentes que existe. É um grupo muito restrito, muito fechado, é só no mundinho deles. Assiste para você saber, uma história muito curiosa falando tudo sobre Amish e Menonitas, que inclusive os Menonitas têm no Brasil. E você vai saber onde, em que lugar, como achá-los assistindo este vídeo aqui. Então nós temos já bastante vídeo falando sobre essas religiões, sobre essas crenças diferentes, e muitos outros ainda virão. E assim como os Amish, Menonitas, luteranos que já existiam lá e que cada vez foram mais atraídos, outras populações dessas crenças foram mais atraídas para esse lugar, outros grupos também se instalaram lá, tais como os moravianos, que fundaram a cidade de Bethlehem, e os presbiterianos, que instalaram-se na fronteira. Posteriormente, imigrantes de vários países católicos europeus começaram a instalar-se em grandes números na Pensilvânia após o começo da industrialização do estado. Além disso, o estado possui uma das maiores comunidades judaicas do país, olha só, com aproximadamente 440 mil judeus. Nas últimas 2 décadas, a maior parte dos imigrantes que instalaram-se no estado foram budistas, hindus, muçulmanos e sikhs. Essa diversidade religiosa era rara durante os séculos 18 e 19. E aqui no canal você já encontra conteúdo sobre judaísmo, sobre hinduísmo, budismo, islamismo, e logo vai ter mais coisas
mais histórias dessas religiões, mais outras religiões. Muita coisa boa tá vindo por aí. Melhor você ficar aqui no canal e já compartilhar com muita gente que gosta também desse tipo de conteúdo. E a Pensilvânia, então, ela apresenta uma cultura bastante rica e diversa, que tem elementos incorporados pelos nativos americanos e pelos diversos povos estrangeiros que se instalaram naquele estado. E a religiosidade é um dos principais traços de diversidade cultural, tendo como exemplo a ampla presença da comunidade Amish e Menonita, que levam um estilo de vida bastante conservador, baseado em sua interpretação da Bíblia. Então, se você quer saber mais sobre Amish e Menonitas, por que eles são assim, o povo isolado do mundo, assista o vídeo que já tem aqui no canal, falando tudo sobre eles. A título de curiosidade, também nós temos a composição racial da população da Pensilvânia, onde diz que 84% são brancos, 10% afro-americanos, 3,2% hispânicos, 1,8% asiáticos, 0,1% nativos americanos e 1,2% duas ou mais raças. E mais algumas curiosidades sobre a Pensilvânia. Ela tem o apelido de The Keystone State, que é Estado da Prata Angular. Sabe por quê? É em referência ao fato da Pensilvânia estar localizada em uma posição central entre os estados do norte e do sul, na costa leste. O lema, como eu já falei lá no iniciozinho, é virtude, liberdade e independência. O zoológico da Filadélfia foi o primeiro zoológico público dos Estados Unidos, inaugurado em 1874. Acredita-se que foi na Pensilvânia que a atual bandeira dos Estados Unidos foi desenhada e feita pela primeira vez em tecido. E a capital mundial do chocolate é Hershey. E assim você conheceu ou soube um pouco mais sobre a Pensilvânia. Talvez você já deve ter ouvido falar nesse nome aí nos filmes norte-americanos, nos noticiários dos jornais. E aqui você ficou sabendo então um pouco da história, da cultura, das crenças e das religiões. Realmente existem muitas religiões, é praticamente quase todas as religiões que existem no mundo, lá tem uma porcentagem neste lugar, porque lá é o lugar que eles se encontram, né? Essas pessoas adeptas a essas religiões encontram essa paz, essa tranquilidade para poder viver a sua crença, poder expressar a sua religião sem o medo da perseguição religiosa, do preconceito e da intolerância que ainda existem em muitos lugares do mundo. E lá não tem isso. Então tem lá no iniciozinho assim da história da criação da Pensilvânia, teve então a política da liberdade religiosa, que acabou atraindo várias religiões e várias pessoas do mundo todo para este lugar. Se tem mais alguma coisa sobre este lugar curioso, deixa aqui nos comentários o que mais que você gostaria de saber sobre esse lugar e que eu não falei neste vídeo de hoje, que eu posso trazer um outro falando mais sobre outras coisas relacionadas a esse lugar. Deixa também nos comentários quais os lugares que existem no mundo e que você gostaria de encontrar um vídeo assim aqui no canal, falando sobre a história,
sobre as religiões, sobre as crenças, trazendo as curiosidades, as características desses lugares. Se você clicar muito aqui no gostei e deixar bastante comentário aqui, se inscrever e compartilhar, eu vou trazer mais vídeos. Vai ser criado sim uma playlist falando sobre esses lugares do mundo e as suas histórias e crenças. Uma forma de você conhecer ou saber mais sobre esses lugares que existem e essas curiosidades, como a Pensilvânia, porque, né, que surgiu aquela dúvida, aquela curiosidade. O que acontece nesse lugar? O que tem lá que não tem nos outros para ter tanta religião passando por lá, tanta religião que se estabelece lá, outras nascem lá, outras se espalham, ganham força lá, outras crescem e vão para o resto do mundo. Tudo lá nesse lugar, é o lugar onde tudo acontece, né? Então é por isso, porque lá tem essa liberdade religiosa. E assim, né, com esse vídeo de hoje você ficou sabendo disso. Outros vídeos virão sobre esses assuntos, então eu preciso do seu comentário para me ajudar a construir essa nova playlist, esse novo quadro aqui do canal, para mim saber qual lugar trazer que você vai gostar de saber mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua opinião sobre esse conteúdo de hoje. Vamos saber mais sobre outros lugares, sobre outras religiões, mais vídeos sobre as religiões ainda virão. E sobre essas religiões que eu mencionei aqui durante este vídeo, sobre os Amish, sobre Menonitas, sobre a Cientologia, entre outros que eu mencionei aqui, você já encontra esses vídeos aqui no canal, onde eu falo tudo sobre algumas religiões. E na playlist que é sobre a reencarnação nas diferentes religiões, eu falo sobre as mais tradicionais, as religiões mais conhecidas, e eu só trago aquela parte de como que eles encaram a morte, de qual que é a crença deles a respeito disso. Em breve eu posso trazer mais vídeos falando mais, contando tudo sobre cada uma dessas religiões. Então fica aqui no canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário que ele é muito importante. E fica aqui assistindo esses outros vídeos que já temos disponíveis por aqui sobre essas religiões e igrejas diferentes que existem, as suas crenças diferentes. Tem vídeo surpreendente aqui que com certeza você vai ficar chocado se assistir, principalmente o que é sobre a Cientologia, sobre a Igreja Hillsong, sobre a Igreja dos Mormons, mormonismo, a Igreja, né, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma das maiores religiões que cresce muito no mundo todo. Mas por que isso acontece? E o que acontece para ela ser uma das maiores e que mais continuam crescendo? Assista o vídeo que você vai ficar chocado com algumas coisas que existem lá, sobre falar a verdade, aquilo que de fato acontece, é aquilo que é sobre as crenças das religiões, aquilo que elas pregam, aquilo que as pessoas que fazem parte dessas igrejas ou que já fizeram parte algum dia falam em suas entrevistas, em seus depoimentos, em seus relatos de experiência. Então eu peguei tudo isso e fiz um vídeo sobre cada uma dessas religiões diferentes. Então fica aqui no canal, dá uma olhada nesses vídeos se for do seu interesse, se você quer conhecer mais sobre essas coisas estranhas que existem em algumas igrejas. E você vai se surpreender com esse conteúdo. De fato, existe. E talvez você nem sabe disso, nem sabe o que pode acontecer dentro de um templo da Cientologia, por exemplo. Mais conteúdos sobre esses assuntos virão também outros conteúdos diferentes que estão chegando, virão mais vídeos
sobre aquelas playlists que nós já temos aqui no canal. Então esse ano tá cheio de novidades por aqui. Então não esquece de deixar o seu comentário neste vídeo, porque ele é muito importante. O que você gostaria de ver por aqui? Algum lugar diferente, alguma religião diferente que ainda não tem por aqui? A sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, tudo é muito importante, é muito bem-vindo aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção neste vídeo de hoje. Muito obrigada por você estar aqui acompanhando o Diário da Vida. Fica por aqui, assista os outros vídeos que já tem por aqui e fica esperando os próximos que ainda virão, que tem muito conteúdo bom chegando por aqui. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.